Oi pessoal, então estamos aqui em mais uma aula nossa, né? Então a partir dessa nossa aula, é a segunda aula que eu envio para vocês em formato de vídeo. Só que essa aula é a partir agora do nosso segundo bimestre, então a gente vai estar vendo todos esses conteúdos relacionados a esse módulo 2 da nossa apostila. E para iniciar esse estudo, né, como eu acredito que vocês já pegaram o caderno de atividade de vocês na escola, nós vamos estar vendo sobre as práticas agrícolas. Então a gente vai falar todo esse contexto, os tipos dessas práticas. Então deixa eu dar uma introdução para vocês primeiro e depois a gente vai falando os tipos dessas práticas, desses manejos do solo que nós temos. E aí vou explicando cada um e mostrando algumas imagens, tá? Então, com relação a essas práticas agrícolas, pessoal, estima-se que as atividades agrícolas tenham se iniciado há cerca de 12 mil anos, quando o ser humano passou a cultivar vegetais e a domesticar animais. Então, foram as primeiras, né, os primeiros vestígios, digamos, né, dentro da história que eles começaram a observar com essas práticas agrícolas, né, que o ser humano, no caso, utilizava para se alimentar e até a questão da domesticação dos animais. E com relação a isso, pessoal, o que acontece? No início, eles plantavam, né, somente para sua sobrevivência, para se manter. Então, para aquela coisa, plantar e se alimentar. E com o tempo, né, com o desenvolvimento dessa produção, o que aconteceu? O ser humano ele começou a comercializar esses produtos cultivados. E aí, por isso, né, que atualmente boa parte das atividades agrícolas que nós temos é feita com o uso de tecnologia moderna. Então, eles utilizam, né, colheitadeiras guiadas por GPS, colheitadeiras que fazem todo o trabalho que antigamente era feito o trabalho manual, né, as pessoas que acabavam fazendo. Então, por essa colheita, quando eles faziam, antes eram as pessoas que tinham que, né, fazer todo esse processo. Hoje em dia não, hoje em dia eles têm maquinário, né, super moderno para poder fazer isso, otimizar o tempo, né, com relação a isso, e eles acabam comercializando. Então a diferença da antiguidade para agora é justamente isso, né, que no início era feito somente aquela questão, eu vou plantar o que eu preciso para comer, e agora não, é feito toda essa questão para uma produção mesmo, para comercialização, tá? Então, pessoal, as regiões do Brasil apresentam solos e climas com diferentes características. Isso permitiu o desenvolvimento de variadas culturas agrícolas. Então, o que acontece, pessoal? Na nossa região, a gente sabe que a gente tem diferentes tipos de clima, a gente tem diferentes tipos de vegetações, né? A gente vai falar isso mais para frente no nosso estudo aí de ciências ao longo dos anos. E geografia também vocês vão observar isso. Então, dependendo do tipo de vegetal que você quer estar plantando, que você quer cultivar, vai depender da região onde você se encontra. Porque tem que ser numa região onde tem mais chuva ou uma região mais seca. Então, tudo isso acaba influenciando, né? E as regiões, como eu coloquei ali para vocês, as regiões do Brasil, elas são, né, totalmente diferentes. Elas têm solos e climas totalmente diferentes, com suas características próprias. E muitas vezes, pessoal, com relação a essa mudança que a gente tem do solo ou com relação ao clima, são necessárias alguns tipos de técnicas, né, para adaptar as características do solo para aquele cultivo, né, aquele cultivo daquele tipo de vegetal, aquele tipo de planta. E aí a gente vai ver os tipos que nós temos dessas técnicas, né? Então, algumas técnicas que podem ser utilizadas no manejo do solo. Então, a gente tem a técnica chamada de drenagem, a aração, a adubação e a irrigação. Então, a gente vai falar sobre cada uma delas, qual é a função, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, a drenagem, tá? Então, a primeira coisa para a gente falar da drenagem é que o que acontece? Quando a gente tem um excesso de água no solo, isso pode acabar prejudicando alguns vegetais, como o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E aí o que você precisa fazer quando você vai plantar, né, alguns vegetais que não podem ter um excesso de água? Você usa a técnica da drenagem, que seria o quê? Que é uma das maneiras de evitar o acúmulo de água no solo, é aplicar a técnica da drenagem.
que consiste na remoção do excesso de água do solo ou do subsolo. Então, o que acontece, pessoal? A técnica da drenagem, ela vai se dar justamente isso, você tentar tirar todo esse excesso, né, esse acúmulo de água que você tem, e algumas plantas, né, elas não podem ter esse acúmulo, porque isso, como eu já falei, pode prejudicar tanto no crescimento como no seu desenvolvimento, pode ter a queda das folhas, pode ter o seu amarelamento. E aí a gente tem dois tipos no caso dessa drenagem. Uma delas, ela pode ser a superficial, que no caso aumenta, né, a velocidade do escoamento da água nessa superfície do solo, que é esse modelo que eu estou mostrando para vocês. Então são feitos, né, como se fossem valas, caminhos, para você fazer o escoamento da água mais fácil. Então essa água do solo acaba escoando nessa vala que você tem, nessa região, né, nessa depressão ali do solo que eles montam, que eles acabam desenvolvendo. E aí esse escoamento da água acontece dessa forma, né? Acontece então um escoamento mais rápido do que se você não fizesse isso. E o outro tipo, pessoal, que nós temos é o chamado a drenagem chamada de subterrânea, que ela é feita pela construção de valas ou instalações de tubulações, né, que captam a água abaixo da superfície. E acaba levando essa água para outras regiões, tá? Então a gente tem esses dois tipos de drenagem, tá? A aração, pessoal. O que seria o processo que nós temos de aração? Então esse processo de aração é a técnica utilizada para revirar a camada superior do solo. E geralmente é feita com um instrumento chamado arado. Esse instrumento possui partes cortantes que são arrastadas sobre o solo, formando sulcos que reviram, melhorando a circulação de gás oxigênio e a infiltração da água. Então, o que acontece, pessoal? Com relação, né, ao solo, quando a gente tem um solo muito compactado, isso acaba dificultando a troca, né, dos gases, no caso ali a entrada do gás oxigênio entre as raízes e a atmosfera. E também dificulta a entrada, né, a penetração dessas raízes no solo, a fixação dela, né, se você tiver esse solo muito compactado. Então, quando esse solo está desse jeito, o que ele precisa? Ele precisa ser arejado. E para arejar ele, você colocar uma quantidade de gás oxigênio maior e deixar esse solo mais fofinho, você utiliza essa técnica da aração, tá? Que é justamente isso, você revirar esse solo. Então aqui na imagem vocês podem observar, né? Nós temos dois tipos de arado. Então na antiguidade nós tínhamos somente os arados por tração animal, que é esse exemplo que nós temos aqui. Então os cavalos estão puxando, né? Como eu já falei, esse arado ele tem as suas partes cortantes, né? E isso melhora a circulação do gás oxigênio e a infiltração da água, porque, né, vai como se fosse cortando mesmo o solo e isso vai revirando. Aí vocês podem observar aqui, ó, principalmente na de baixo, que você consegue ver que realmente o solo ele fica mais fofinho, ele não fica tão compacto. E aqui, né, atualmente nós temos o arado, que ele é puxado por trator, tá? Então, a função do arado basicamente é isso. Você fazer, né, a movimentação ali do solo, deixar ele mais fofo para que tenha uma maior infiltração de água e maior entrada de gás oxigênio também. Com relação, pessoal, uma outra técnica que nós temos, uma técnica agrícola, que é a adubação. Então, para a gente falar da adubação, primeiro a gente precisa falar dos adubos, que são justamente os produtos que tornam o solo adequado para os vegetais. Então, geralmente, né, esses adubos, então o processo da adubação, ela faz a correção dos solos que não apresentam os nutrientes em quantidades suficientes para os vegetais. Então, o que acontece, pessoal? Não é nem às vezes se você pegar um solo que ele nunca foi utilizado. Às vezes, mesmo você pegando um solo que você utiliza muito pro plantio, o que vai acontecendo nesse solo? As plantas vão retirando muito o nutriente dele e ele vai ficando pobre em nutrientes. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa fazer a correção daquele solo, senão você vai plantar e essa planta ela não vai se desenvolver como você quer.
E isso é feito o quê? Por esse processo chamado de adubação. Aí na adubação, pessoal, a gente tem alguns tipos, como você pode fazer essa correção dos nutrientes no solo, que é a adubação química, a orgânica e a verde. E justamente a prática de aplicar esses adubos que é chamada de adubação. Então agora a gente vai falar sobre cada um desses tipos, né, e a diferença, vocês vão conseguir perceber qual é a diferença desses 3 tipos de adubação. A primeira que a gente vai falar é sobre a adubação química. Então, na adubação química são aplicadas substâncias que podem ser extraídas de rochas ou produzidas artificialmente em indústrias. E você vai passando e jogando esse adubo químico no solo ali, então, para você arrumar essa questão dos nutrientes. E nessa adubação química você vai colocar justamente os nutrientes que aquela planta ela precisa. Então você compra, né, os grandes agricultores, ou até mesmo as plantas que a gente quer em casa, que a gente acha que é só pegar a terra e plantar ali. Não, você às vezes precisa, você não sabe se tem nutriente suficiente para a planta naquela terra que você tem. Então você precisa fazer a correção também. Na adubação orgânica, pessoal, eu acho que é a mais comum que vocês sempre escutam. É feita com restos orgânicos, que a gente chama de compostagem, também é um processo, né, que você faz os nutrientes ali com restos de alimento, né, restos orgânicos que você tem em casa, e aí depois você coloca no solo. Então, né, no caso dessa adubação orgânica, ela pode ser feita com fezes de animais e restos de vegetais, e pode ser feita também com minhocas e micro-organismos. As minhocas, pessoal, elas são ótimas no processo ali para adubar o solo, no processo também para arar o solo, né, para a entrada de oxigênio, porque como as minhocas elas, né, ficam ali no subsolo, elas vão caminhando e isso vai o quê? Revirando, elas vão formando umas galerias ali no solo e isso vai remexendo aquela areia. E com isso vai entrando mais o gás oxigênio, como eu falei, e também, pessoal, na alimentação delas, elas eliminam as suas fezes, que é o que a gente chama de humus. Esse humus, ele é super nutritivo, então é um tipo de adubo. Por isso que também as minhocas são ótimas, né, no processo de adubação do solo. Geralmente, quando você encontra num solo, se ele tem minhoca, ele ele vai ser ótimo para o plantio, né? Você consegue estar utilizando aquele solo. Então, é muito bom a questão das minhocas, justamente para adubação. E por último, pessoal, a adubação verde. Então, a adubação verde, ela caracteriza-se pelo cultivo de plantas, como as leguminosas, junto à planta principal. Então, você faz o cultivo, né, simultâneo ali do que você precisa, o que você quer cultivar, e você coloca ali uma leguminosa para o quê, pessoal? Porque os nutrientes que você tem dessas plantas, dessas leguminosas, são utilizados, né, as suas folhas, as suas palhas, são utilizadas como adubo para ser colocado ali no outro plantio que você queira. E também, além disso, né, as raízes dessas leguminosas, elas contribuem para a fixação de alguns nutrientes no solo que outras plantas precisam. Então, por isso que elas são tão importantes. E aí, nesse processo, quando você coloca um outro plantio, por exemplo, das leguminosas ali, para você ajudar nessa adubação, aí você chama de adubação verde, tá? Pessoal, nosso outro processo, né, sobre as práticas agrícolas, o último no caso, o quarto processo, que é a irrigação. Então, o que seria esse processo de irrigação, pessoal? Então, muitos solos, às vezes eles possuem uma baixa quantidade de água, então uma quantidade de água insuficiente para o desenvolvimento de várias espécies de plantas. E para você deixar esse solo com a quantidade correta de água, você faz o que a gente chama de irrigação, que é exatamente molhar esse solo. Então, essa técnica que fornece a água ao solo e permite o desenvolvimento dos vegetais. Nos tipos de... Eu vou explicar para vocês, né? Tem um exemplo aqui que eu coloquei nessa imagem, que é justamente do aspersão, que é o que mais a gente acaba, quando pensa em irrigação, é o que a gente lembra. E aí a gente vai falar sobre cada um dos tipos de irrigação que nós temos, tá? Então nós temos a irrigação chamada de irrigação por gotejamento,
a de aspersão e a irrigação por inundação. Então vamos falar sobre cada uma delas, pessoal, tá? Vou aproveitar que a gente tá falando sobre a questão da irrigação, vou falar para vocês também um pouquinho sobre a questão da água, o desperdício da água. Né? A gente sempre fala durante as nossas aulas, eu sempre aponto, né, a questão quando a gente tem esse desperdício de água, né, desperdício às vezes de outros materiais. E a gente sabe que a agricultura é um dos, né, a agricultura e a indústria são os pilares ali, digamos, são os aonde você mais tem gasto, né, de água. Então, digamos, a nossa proporção que a gente acaba gastando água em casa, lógico que a gente tem que ter a consciência, mas não chega nem perto o que as indústrias e o que a agricultura acaba gastando. Então, o maior desperdício a gente encontra nessas áreas, que é da indústria e da agricultura. Quando a gente retornar, eu vou explicar um pouquinho mais isso para vocês, a quantidade, às vezes, que a gente pensa, né? Ah, mas como que a indústria, ela gasta? Como que a agricultura? Para a gente ter o nosso alimento em casa, pessoal, até chegar, digamos, a nossa carne, o nosso café, seja, né, tudo que a gente consome, ele tem um processo enorme. E nesse processo enorme, até chegar à nossa casa, ele tem um gasto de água também absurdo. Então você pensa que, por exemplo, a gente comeu o nosso frango. Então, o frango eu só não vou desperdiçar ali a hora do almoço que eu lavar a louça. Não, pessoal, você tem o gasto quando o frango foi produzido no criadouro dele, o local onde está o frango precisa ser lavado, tem funcionários, né? Geralmente as granjas são enormes, tem que ter uma questão sanitária, de saúde, cuidados. Então tudo isso é um gasto enorme. Então por isso que eu falo para vocês sempre que as indústrias e a agricultura é onde a gente tem o maior gasto de água, né? O maior desperdício, na verdade. E falando sobre a irrigação, vou apontar essas coisas para vocês também. Então, a irrigação por gotejamento, pessoal, o que seria isso? A água é conduzida através de tubos e aplicada diretamente sobre a região das raízes. Então, se vocês conseguem, eu acho que vocês conseguem observar, aqui, ó, dá para ver que é um solo bem seco, né? E vocês conseguem observar que tem uma estrutura aqui, ó, em volta, que segue, na verdade, né, a plantação, que são umas mangueiras. Essas mangueiras, elas têm uns furinhos e elas vão gotejando. Então, passa um fluxo de água por elas e vai gotejando a água ali. Então, vocês conseguem observar que no solo, principalmente aqui no comecinho, você tá vendo que o solo, ele tá mais escuro. Por quê? Foi feito esse processo de irrigação. Teve esse gotejamento da água, tá? Então, nesse processo, com relação a todos os processos que a gente vai ver, é o que gasta menos água, no caso. Porque a água está sendo implantada ali diretamente no solo, né? Então vai direto para a raiz das plantas. Essa técnica, pessoal, de gotejamento, ela se aplica, né, em cultivos, por exemplo, de algodão, em cultivo de maracujá, em cultivo de tomate e de várias outras culturas. Tá? Então, dos três que a gente vai observar, o gotejamento é o que tem menos gasto, menos desperdício, não é nem gasto, né? É uma questão de menos desperdício de água. A irrigação por aspersão, pessoal. Então, essa aí é o tipo de irrigação que nós temos, que tem o maior desperdício. Então, o que seria esse processo? Ele consiste no lançamento de jatos de água que caem sobre os vegetais, simulando a chuva. Então, esse processo, pessoal, são como se fossem respingos de água, né, que você acaba tendo. E se você for observar, essa irrigação, ela fica distante do solo. Então, é desperdiçado muita água, porque se você estiver numa região muito quente, essa água ela acaba evaporando muito rápido, então pouca água acaba chegando realmente no solo. Então por isso que eu falei para vocês, acaba tendo um desperdício muito grande. E lógico, diferente tem locais que a gente sabe, né, e plantações que eles utilizam, acabam reutilizando a água de outros sistemas. Então tem toda uma questão pra gente estudar. Por isso que eu falei pra vocês, quando a gente voltar, a gente fala mais sobre esse assunto, né? Que geralmente quando chega nessa parte do conteúdo, eu sempre explico, sempre falo com relação a isso. Mas a aspersão é o tipo que nós temos com o maior desperdício, justamente porque ele está distante do solo
e se tiver um dia muito quente, essa água ela acaba evaporando rápido. Pessoal, nesse processo de irrigação para aspersão, a gente pode ter o cultivo da grande maioria dos vegetais. Então, a grande maioria é feito, né, na agricultura, é feito por esse processo. E aí nós vamos para o último, que é o chamado inundação. Então, a inundação, pessoal, é um processo onde a água ela é aplicada por meio de bacias ou faixas construídas no solo. Então, é o que a gente consegue observar aqui, né, na imagem. Então, foi feito faixas, onde essa faixa ela sempre fica alagada, então por isso que é chamada de irrigação por inundação. E esse tipo, né, ele é mais utilizado, na verdade ele é muito utilizado principalmente no cultivo de arroz, mas ele também pode ser aplicado no de feijão, no de algodão, no de milho, mas o de arroz é o que ele é mais utilizado, porque o arroz ele precisa justamente estar numa região totalmente alagada, tá, para o seu desenvolvimento. Então, pessoal, com relação a esse nosso conteúdo, é isso. Então, sigam o cronograma que vocês têm, né, que eu passei para vocês sobre as nossas aulas, as leituras, as atividades. Tentem não deixar para cima da hora para vocês entregarem. Lembrando que daqui 15 dias, agora menos, né, que vocês já pegaram o material de vocês, daqui 2 semanas vocês precisam entregar na escola e pegar o outro material, e assim a gente segue, tá? Espero que a aula tenha sido esclarecedora para vocês. Qualquer dúvida é só vocês mandarem lá no grupo para a professora ou no privado, tá? Bons estudos então para vocês, pessoal. Até a próxima aula.